mais uma análise de prova aqui no canal da Iron Guides Brasil. Dessa vez foi o Campeonato Mundial de Ironman, inclusive foi a primeira vez desde que começou esse evento que foi realizado fora do Havaí, foi na cidade de St. George, no estado de Utah, nos Estados Unidos. E o motivo foi que, devido àquele problema que a gente teve aí no início do ano, os hospitais ficaram todos muito cheios lá em Kona, no Havaí, então a cidade não tinha infraestrutura para realizar o Campeonato Mundial lá, que era para ser em fevereiro, então eles adiaram e mudaram também a localização. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise, principalmente aí das táticas que os atletas utilizaram, também das técnicas que eles usam na natação, no ciclismo e na corrida, para que você que é um atleta amador consiga aprender alguma coisa e consiga melhorar a sua performance. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pela manhã, e se você quiser aprender mais sobre triatlon ou alguma das modalidades de natação, ciclismo e corrida, assine o canal e aperte o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato ironguides.com.br, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, mais uma análise aí de prova, Campeonato Mundial de Ironman. Primeira vez que a prova é feita fora do Havaí, foi na cidade de St. George, em Utah, por questões de logística, de segurança, de saúde. A gente ainda tá meio que saindo daquele problema sério que a gente lidou aí nos últimos 2 anos e meio. Então foi um evento diferente, que trouxe aí características de atletas diferentes. Então nesse vídeo eu vou quebrar a prova por modalidade. Vamos analisar a natação, depois o ciclismo, depois a corrida, um pouco do masculino, um pouco do feminino. Eu vou explicar um pouco aí as técnicas de cada modalidade, as estratégicas em relação à dinâmica do grupo. Não vou falar muito de equipamento dessa vez, isso aqui vai ser no próximo vídeo da semana que vem. Então assine o canal aqui, fique de olho no nosso vídeo da semana que vem. Então vamos lá para análise por modalidade. Começando pela parte da natação, eu quero que você repare no atleta que está liderando a natação nessa parte da prova, nesse início da prova, como que a recuperação da braçada dele, ele nada com o braço esticado no lado que ele respira. Veja aí o braço, parece aquele catavento, a gente já falou muito dessa técnica aqui. Inclusive ele troca os lados, né, uma coisa que nem todos os atletas conseguem fazer. Mas a recuperação no braço no lado que ele respira, é esticada. Eu já falei dos benefícios desse tipo de técnica aqui no nosso canal. Eu vou deixar, inclusive, mais de um vídeo, eu vou deixar os links aqui na descrição para, se você tiver interesse, você está vendo aí, o cara está liderando a natação no Mundial de Ironman e utiliza essa técnica, entre aspas, feia, mas que é muito eficiente, principalmente se você não tem um histórico aí de nadador, se você não foi de uma equipe competitiva quando você era criança, é muito mais fácil de aprender assim. A gente vai entrar nos metros finais da natação aí, e o que eu quero que você repare nessa cena é como que um atleta que ele estava atrás ali, ele vai tentar fazer a ultrapassagem logo no funil de chegada ali, logo no finalzinho. E por quê, né? Uma prova aí de 8 horas, por que o cara ia gastar tanta energia para sprintar ali no final, para ser o primeiro a sair da água, o primeiro na foto ali? Isso costuma ser em relação a patrocinadores. Esses atletas, eles costumam ter, principalmente os principais, os melhores nadadores do triatlon, eles costumam ter bônus financeiro aí, se por acaso eles forem o primeiro atleta a liderar uma natação de um evento, e inclusive talvez por ser um mundial, a premiação seja até maior. Então ele ganhou mais uns trocados ali, por isso que ele fez esse esforço maior. Pode ser até que não seja um dos atletas favoritos para vencer a prova, então para ele vale sim esse esforço a mais para encher um bolso ali e deixar os patrocinadores felizes. Vamos analisar a cena da transição do grupo masculino e eu quero que você preste atenção como que um dos atletas parou para colocar uma meia. E veja só, todos esses atletas saíram junto, inclusive esse aí que está na tela de verde foi aquele que fez aquela aceleradazinha no final. E a gente vai ter na nossa tela aí um atleta colocando a meia. Ele inclusive está todo de branco e ele foi o atleta que estava ali disputando um sprint final. Então o primeiro atleta já subiu na bicicleta e o outro está parado na transição até agora, colocando a meia na transição. E qual que é o problema disso? Eu falo muito aí, agora que ele já saiu com a meia, a primeira transição tem um peso estratégico muito importante para um atleta desse nível. Eu não sei quanto tempo que ele perdeu aqui, mas talvez uns 20 a 30 segundos. Vai demorar aí pelo menos uns 5 km, fazendo muito mais força que o grupo da frente, só para buscar. E no Ironman principalmente, esses primeiros 5 km, os primeiros ali talvez 10, 15 minutos, se você fizer muita força, você pode ser que acabe que pague ali no final da prova.
Então, se você por acaso for um atleta de alta performance, dê muito cuidado, dê muita atenção aí para essa primeira transição, para evitar de gastar muito tempo ali. A segunda transição não tem tanto problema assim. Essa cena aí eu quero que você repare na distância dos atletas e vejam que tem vários cones aí no percurso também. Esses cones, além de manter os atletas ali seguros de trânsito, ele também serve para marcar a zona do vácuo, que costuma ser 12 metros no campeonato mundial. Então os atletas precisam respeitar um set de cones desse de distância do atleta da frente e que nesse ângulo aqui dá para ver que é bastante tempo, né? Bastante distância, então não tem tanto benefício do vácuo assim, porém ainda assim eles sempre que possível pedalam em grupo, porque você tem um pouco de benefício sim, e além de que tem um benefício mental também de somente seguir o ritmo do atleta na sua frente, não precisar imprimir, não precisar preocupar com o seu próprio ritmo. Então você está vendo aí que fica um trem ali espaçado, né? 12 metros entre cada atleta e dá a distância de um set de cones desse. Às vezes dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho menos, mas eles tentam sempre ali. O pessoal que roda na frente, eles costumam respeitar bastante. A gente está assistindo aí agora a primeira atleta do feminino. Você está vendo que a transição dela é bastante lenta, derrubou alguma coisa ali, parou para pegar. Ela inclusive vai sair empurrando a bicicleta também bem devagarzinho, acho que ela troca até de lado, é isso. Então assim, o que acontece? A prova do feminino, primeiro que são menos atletas, eu acredito que são 50 no masculino e 30 no feminino, e é uma prova muito menos competitiva, em que a dinâmica é muito menos importante do que a masculina. É mais assim, quem está mais em forma no dia e não necessariamente quem que é o atleta que consegue ler a dinâmica da prova melhor. Isso acontece mais no masculino. No feminino é mais ali a sua forma física, o seu próprio pacing, a sua própria nutrição. E é inclusive um dos motivos que eu não falo tanto aqui da prova do feminino, das provas das mulheres. Além de, claro, ter um volume de participantes muito menor, geralmente costuma ser 15% aí das participantes de um triatlon são mulheres, a dinâmica importa muito menos. Então eu acredito que esse vídeo, principalmente o atleta amador homem, tem muita gente em volta ali, vai se beneficiar bastante desse tipo de informação. Então me desculpe de forma antecipada aí por eu não falar tanto da prova feminina assim, mas é porque o atleta amador masculino vai ter mais vantagem em aprender com o atleta profissional masculino. E agora vamos só fazer o contraste, tá aí o primeiro grupo do masculino, né? A gente consegue ver aí talvez 5 atletas naquele formato de trem. E agora aquela atleta de verde lá em cima é a atleta do líder do feminino. Então, um contraste, eu acredito que essa que está vindo atrás é a segunda colocada que está buscando, que seria no caso a Daniela Ryf. Então, um contraste muito grande do nível de competitividade, né? Que foi o que eu acabei de falar ali, que é um dos motivos que eu tento sempre focar mais na dinâmica que acontece ali nos competidores do sexo masculino. Nessa próxima tela aí a gente está vendo um atleta que está ali para o canto direito da pista, né? Parece que eles estão inclusive pedalando no lado contrário aqui. E isso eles estão fazendo uma troca, porque o que acontece? Cada vez um atleta vai para frente, imprime o ritmo pro grupo que eles estão pedalando de forma legal aí, respeitando as regras do vácuo. Então esses atletas ficam meio que trocando ali, eles já ultrapassam todo o grupo, vai para a direita, lidera um pelotão por um tempo, aí depois vem um atleta lá de trás, ultrapassa todo mundo, faz a mesma coisa, e assim eles vão dividindo um pouco o trabalho. Apesar de ser uma prova individual, quando tem um grupo pequeno aí que vocês podem ver, todos se beneficiam se eles trabalharem em grupo para evitar que um grupo ainda maior que está vindo atrás, ou então dos atletas favoritos da prova, consigam pegá-los aí, ou consigam tirar essa diferença que foi feita aí na natação e no início da bike. E do mesmo jeito que a gente tem técnica para subir, a gente tem técnica para descer também. A Daniela Ryf aí vai entrar em uma posição muito aerodinâmica, que ela para de pedalar inclusive, você vai ver que ela vai tentar esconder o máximo do vento possível ali. Então o que acontece? Dependendo da descida, vai chegar uma hora que não vale a pena mais você pedalar, que a velocidade vai ser ou igual ou um pouco menor, você vai ter que girar muito para acelerar. Então nesse caso aí, o que ela tá fazendo? Ela tá descansando, tá deixando a frequência cardíaca cair, mas ao mesmo tempo você vê que ela tá muito preocupada com a aerodinâmica para não ter nenhum custo a mais aí em relação à exposição, em relação ao arrasto do vento. Na tela da direita é o australiano Cameron Wurf, que tem o recorde mundial da parte do ciclismo. Veja que ele está fazendo a mesma coisa, inclusive ele é um ciclista profissional, ele compete aí várias provas muito tradicionais do ciclismo, e a mesma coisa, ele está aproveitando para tirar um descanso na descida, porque tem uma penalidade
penalidade aerodinâmica muito alta se você tentar continuar acelerando ali. Então é uma situação que você deve descansar, deixa sua frequência cardíaca cair, mas ao mesmo tempo também não vai inventar de ficar bebendo água, não vai inventar de comer nada, porque vai acabar que vai te desacelerar em relação à velocidade que você está movendo e ao rastro do vento. Vamos assistir aí a transição do masculino, você vai ver que eles vão todos fazer uma transição muito suave, nem freiam, nem param a bicicleta totalmente, a bicicleta continua andando ali, não chega a uma parada por completo. Eles já vão ali desamarrando, soltando o velcro da sapatilha, né? Nos últimos metros, cruzam ali, ficam com o corpo todo somente do lado da bicicleta e fazem essa corrida aí na transição, porque isso é uma maneira muito fácil de você ganhar alguns segundinhos, né? E a grande maioria desses atletas vieram de um background de prova curta, onde esses detalhes começam a fazer mais diferença. Agora a gente vai ver esse primeiro grupo saindo para correr. Reparam que todos estão fazendo alguma coisa com as mãos. O cara tá colocando óculos, o ali de trás, ela tá mordendo alguma coisa. Deve ser inclusive o número de corrida enquanto ele mexe com alguma coisa. Então o que acontece? Evite ficar na segunda transição parado, em pé, colocando seu boné, colocando coisa no seu bolso. Eu costumo dar a dica da sacolinha aqui, né? Coloca tudo numa sacolinha de plástico, sai para correr com aquilo ali na mão. Primeiro que você vai ter o benefício de economizar um tempo, não sei, talvez 30 segundos, um minuto nessa segunda transição. E além disso, repare no atleta de azul, ele está fazendo alguma coisa, isso vai te forçar que o seu primeiro 500 metros, talvez até 1 quilômetro da prova, você vai fazer ele de uma maneira mais lenta, que é muito interessante para sua estratégia de pacing de prova, porque aquilo você vai ser forçado a desacelerar, a colocar seu equipamento, a organizar ali sua nutrição enquanto você vai estar correndo. Então você faz aquilo devagarzinho e acaba que você vai se beneficiar mais tarde durante a corrida do seu triatlo. Vamos observar aí o Braden Curry, que foi em terceiro lugar. Veja como que ele tem uma passada muito larga e enquanto ele está fresco, isso aqui foi bem no início da maratona, tá correndo muito rápido, tá correndo muito fácil, né? O problema é que esse tipo de técnica, a gente já vai mostrar ele lá no final, é muito difícil de você fazer quando você está fadigado. É claro que assim, o cara já é o segundo top 5 que ele tem no Mundial geralmente, então assim, quem sou eu para ficar dando palpite? Mas principalmente para o atleta amador, que inclusive tem um biotipo mais pesado, é uma técnica que não deve ser usada, você deve focar mais em encurtar um pouco essa passada e acelerar um pouco a frequência de passada do que a gente fala do tipo de corrida galope, que é o que ele faz aqui. Falando em técnica de corrida, a gente vai observar aí agora duas atletas com um biotipo bastante diferente. Essa na frente de roxo é a Sky Monte, que ganhou o Ironman de Frankfurt, que é uma prova muito importante, muito internacional. Então é uma atleta world class, e essa de preto correndo atrás dela é a Annie Hogg, que até então era a campeã mundial de Ironman, tá defendendo o título dela aí. E você vai ver que o estilo do biotipo e da técnica de corrida é diferente. A Annie tem uma passada mais longa, é uma atleta muito mais leve, ela traz o calcanhar perto da bunda. Já a Sky é uma corrida muito mais compacta, essa que a gente está vendo aqui na tela agora de roxo. Ela quase que faz uma caminhada rápida ali, e é claro que assim, não dá para comparar, essa é uma boa tela para a gente comparar. É claro que não dá para comparar em termos de velocidade, porque são atletas com características diferentes. A Annie é uma corredora e é campeã mundial, e a Sky ganha as provas delas também em nível mundial, porém no ciclismo. Então isso é a importância de que uma técnica não necessariamente vai ser a melhor técnica para todo mundo. É claro que quando eu passo uma técnica aqui no nosso canal, eu visualizo um atleta amador, um de nível intermediário mais ou menos ali, que não seja extremamente magrinho, igual que a gente viu o Braden Curry lá, ou então que seja muito alto, que seja muito baixo, alguém um nível médio. Eu sempre falo para média, né? Então por isso que é interessante você entender quais são as possibilidades em relação à técnica e aplicar para o seu biotipo, aplicar para o seu tipo de experiência, para o seu nível, e assim achar uma melhor técnica que funcione para você. A gente está observando aí o Sebastian Kienle, que já foi 2 vezes campeão mundial. Você viu que ele pegou uma garrafinha ali, né? Essa garrafinha é a garrafinha de nutrição que fica no Special Needs Bag. Isso aí é bem no meio, mais ou menos no meio ali da maratona, na parte da meia maratona. Então esses atletas têm a oportunidade, você também, se você for fazer um Ironman, de ter acesso à sua própria nutrição, ou então algum equipamento que você queira ter ali no meio do caminho. Então se você estiver acostumado com certa marca de gel, talvez seria uma ideia de você utilizar aquilo ali
no dia da prova, se você não quiser arriscar aí outros tipos de gel que a organização vai estar dando. E é uma coisa que muitos atletas fazem também, eles pegam alguma coisa, correm com o tempo com aquilo ali, aí vai acabando, aí depois pega da organização e depois reabastece no Special Needs, e assim eles vão levando até o final. E a gente está reparando aí o Christian Blumenfeld, que foi o eventual campeão da prova, correndo com uma garrafinha na mão, né? Então muitos atletas amadores aí ficam preocupados de, eu não quero carregar peso a mais, isso, aquilo, e você vê, o cara, atual recordista da distância do Ironman, foi o campeão mundial aqui e tá carregando essa garrafinha, que não é uma garrafinha pequena, ele ficou carregando durante muito tempo. Quem quiser acompanhar a prova, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E então assim, o que ele tá levando nessa garrafinha mais uma vez? Provavelmente uma combinação de gel com alguns sais. Então é uma coisa que a gente vai falar mais no vídeo dos equipamentos, o que os atletas levam. Eu vou detalhar com mais especificidade, mas para que você entenda que você não precisa ficar tão preocupado com relação ao peso, mas sim com relação a se manter bem hidratado e bem nutrido. E aqui a ultrapassagem aí que foi o Christian quando ele pegou a liderança da prova, ultrapassando o Braden Curry. Repare aí que primeiro que a frequência de passada dele está muito mais rápida, né? A gente já conversou disso aí. O Christian já tem uma frequência de passada aqui, um atleta amador, inclusive o corpo dele também parece ser de um atleta amador, né? Parece até com uns quilinhos a mais ali. Mas ele tem uma passadinha muito mais curta, com uma frequência muito maior. E nesse caso aqui o Brandon estava completamente morto, dá pra ver aí até pela como que tá aí os braços dele, o ombro. Ele já quebrou há muito tempo, é um atleta muito duro e que vem da corrida de aventura, então ele consegue sofrer por muito tempo, coisa que pouquíssimas pessoas conseguem. Mas nesse ponto, no final de Ironman, no final de um triatlon, é quando a técnica é ainda mais importante. É claro que ele não teve energia para esboçar qualquer tipo de reação. Isso faltando 200 metros para a prova, o Lionel Sanders, que está vindo de amarelo lá atrás, de verde lá atrás, também vai ultrapassar o Braden Curry, que liderou muito tempo. Repare aí como que ele já está até balançando ali a cabeça de um lado para o outro, já está correndo muito sofrido. E o Lionel já vem com aquele passinho um pouco mais rápido, também está sofrendo, os dois estão sentindo um tipo de dor que a gente aqui nunca vai conseguir sentir na vida, mas a técnica é um pouco mais suave, se bem que a gente pode falar isso, né, do Lionel Sanders, que ele tem uma técnica muito esquisita, mas você vê que quando bate a fadiga, você tem que depender um pouco mais da frequência de passada para te ajudar a levar. Esse primeiro atleta já está muito morto, a cadência dele já está muito arrastada, já está muito sofrida, e o Lionel aí vai fazer a ultrapassagem, inclusive acelerando a frequência de passada, ao invés de dar passos mais largos aí, e vai fazer um sprintzinho final, e acabou que chegou 17 segundos na frente do terceiro colocado. Vamos dar uma olhada aí na técnica de corrida da Annie Hogg, que fez a melhor corrida da prova. Eu quero que você repare na posição dos braços e das mãos dela. Veja como que é uma posição extremamente compacta. Ela correu acho que 2 horas 55 ou 56, alguma coisa desse tipo, a maratona. Então ela mantém as mãos ali muito perto ali ao peito, a relação em frente, e ela não mantém muito do lado, igual que a gente acha que é aquela corrida do atletismo, né? Ela fica ali nos passinhos, somente com a mão ali, bem próxima ali do tórax dela na frente. É uma corrida muito compacta, e apesar de que ela é considerada uma corredora que corre um estilo mais gazela ali, né? Então se ela que corre gazela, imagina as outras que tem uma corrida mais compacta. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu queria saber a sua opinião sobre esse Mundial de Ironman. Se você assistiu, se você observou mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Vamos trocar algumas figurinhas aí sobre essa prova única, que nesse ano vai acontecer 2 vezes. Teremos 2 campeonatos mundiais, mas costuma ser somente um lá no Havaí. Então se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida. Não deixe de assinar o nosso canal. Você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato. Até a próxima e bons treinos.